Pessoal, um grande abraço. Olha, nós vamos fazer aqui hoje um vídeo diferente, né? Eu estou aqui reencontrando o meu amigo de muitas datas, Sebastião Alexandre. A gente tem uma amizade, deixa eu tirar o óculos aqui para ver se eu fico mais bonito. Mais bonito. Eu sem óculos. Para ficar bonito, tanto faz de óculos como sem óculos. Você sabe que é a mesma coisa, né? A mesma coisa. Feio do mesmo jeito. Feio do mesmo jeito, já dá. Mas, eu vou estar dizendo, nós temos uma amizade de muito tempo. E eu lembro, a gente resolveu gravar aqui agora o vídeo, porque a gente já gravava em gravador daqueles grandes de pilha, né, Sebastião? Então a gente gravava isso, ó, depois você vai saber a data aí, se você ficar até o final do vídeo. E na maioria das vezes também, né, as entrevistas e o bate-papo que a gente batia era lá na Agreste FM. Aliás, eu nunca fui na Viva, né? Então hoje foi totalmente diferente. Ele resolveu vir até a minha casa, aliás, a minha casa não, da minha mãe. A minha casa é do lado aqui. Entendeu? Aí como eu vim de São Paulo, já vou embora segunda-feira, né? Vou lá pra gente bater um papinho e pôr os assuntos em dia. Então, e quando a gente não vai ter música, né? Não tem música, só tem calma, peraí, qual é a coisa eu canto? O cantor é você. Não, eu não. Eu fico lá acompanhando. Eu já sou ruim cantando com acompanhamento, imagine sem. Aí Sebastião Alexandre, a gente tem uma amizade de, eu tinha o quê? 8 anos de idade. Eu estou com 61, hoje são 27 de março de 2024, é bom a gente registrar. Porque isso aqui fica para sempre, né? Você está ouvindo o barulho aí, ó, Dona Maria está ali lavando a louça, né? Tá ali os baques da louça, de repente pode passar alguém aqui também. A gente está em casa. Já né? estou para vir para cá 9 horas. Né? Pronto, mas a gente termina antes. A Sebastião mora em São Paulo, tem sua residência aqui também, né? Tem sua casa de apoio, a casa da sua mamãe. Mas há quanto tempo em São Paulo, Sebastião? 42 anos. 42 anos. Eu cheguei, que eu vim morar em Cupira. Tem 43 anos. Eu sei as datas certinhas. Você foi em São Paulo, dia 13 de maio de 1980. E 81 eu vim para Cupira. Pois é. E a gente já era amigo. Eu morava em Troncamento, Lagoa dos Gatos. Era. Você morava no Tamanduá, Juá, né? Juá, que é de Cupira, devido ali próximo a Troncamento, Lagoa dos Gatos. Eu conheci você quando na época eu fui fazer o encerramento do primeiro ano do... A maioria aqui da nossa idade nem sabe, né? Mais jovem não sabe. Mas existia o programa do Mobral, que hoje nem se fala, né? Mobral, mas eu lembro. Você Mobral. lembra, então... E hoje é a educação de jovens e adultos, o Mobral, que é hoje o EJA, né? Exatamente, aquele é só para pessoas analfabetas. Mas era para quem então, não sabe. Eu era o monitor do movimento de alfabetização. Você sempre foi inteligente, né, rapaz? Não sou nada, pô. O monitor, olha para aí, naquela época. Aí o que é que acontece? No encerramento, eu conheci a Ayrton nessa época. No encerramento, você tinha um pouquinho mais de 8 anos, você era bem crescidinho. Já, eu cheguei com 8 anos. Tu tem quantos anos? Eu tenho 66. 66, eu tenho 61, né? Exatamente. Eu tenho 61, né? 4 anos de diferença. Diferença, exatamente. Aí eu fui convidar para o encerramento do ano letivo, né? Certo. O pai dele, que era um artista, era, né? Porque infelizmente faleceu. Mas faleceu já velhinho também, graças a Deus. 95 anos foi morreu bem, já tinha vivido bem. Aí, através do pai dele, que eu já conhecia o pai dele, mas não conhecia ele, conhecia assim quando ia no show dele, né? Aí eu chamei o seu pai para fazer... Mas você na época era bem jovem mesmo. Bem jovem, rapaz. Eu tinha 22 anos. E meu pai fazia aquele... Tem uma foto minha com 22 anos no Facebook. Eu acho que eu já vi. Já vi, eu tô com o chapeuzinho na cabeça. Isso mesmo. Ó, eu fiquei careca, ele ficou mais careca do que eu, sendo assim. mais novo. Foi nessa época que o pai dele foi lá em casa, né? Então, aí papai tinha a brincadeira do mamulengo, aqueles fantoches, né? E fazia, era uma atração grande na época. Lotou a escola, o salão da escola lá do José Alexandre da Silva, né? Que era o meu avô. Que é o nome Alexandre é grande, tradicional aqui no município de Cupira. Até aí, o ano atrasado, né? Que eu contei só até o 2º grau, parentesco, até o 2º grau. Mas faz 4 anos já, né? Foi um ano atrasado, faz 4 anos já. Eu me lembro que eu contei até 980. 980 o quê? De pessoas. Contasse da sua família. Só contei. Fui lembrando os primos. Essa eu não sabia. Eu nunca lembrei de contar a minha família. Eu contei. Isso foi há 4 anos atrás. Só que de lá pra cá... Mas eu nunca vi ninguém dizer isso. Nunca viu? Nunca. Você que está assistindo a gente agora, eu acho que você nunca ouviu ninguém dizer isso, que contou os parentes.
Tu Contei. contasse 980. 980 Na até família o segundo grau, viu? Sim. Os de terceiro grau é parente, mas eu não contei. Por exemplo, a filha de Cicinha, é até o segundo grau só. Eu não contei a neta de Cicinha, que é minha prima também, né? Muito Entendeu? interessante isso aí. Interessante. Vou Mas começar a hoje contar. já deve estar passando, que teve alguns que eu não lembrei, né? Sei. São pessoas que moram no Recife, outros moram em Maceió, a maioria está em São Paulo. A maioria está em São Paulo. Eu de São Paulo eu não lembrei tudo, né? Então já vai passar de 1000. Não, mas Sebastião, a gente sempre se encontrou e na época do gravador, aquele nacional, aquele gravador de pilha, a gente já gravava. Você Já. sempre gostou de cantar, tocar um violãozinho, né? Sim, sim. Gravou muitos discos também. Uma vez quando você trabalhava que tem aquele programa ao vivo na Agreste, No Agreste, na Agreste eu FM. fui não um dos primeiros. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo que a Ayrton estava fazendo um programa de show de calouros ao vivo. Não tinha julgamento, né? Mas acho que não fiz vergonha e eu tinha essa fita até há pouco tempo. Mas eu tenho ainda muitas gravações daquela. Essa acho que você não tem. Essa não tenho, você tem. Mas eu tenho uma que foi em 1985, eu acho, aqui em Cupira. Em 85 eu já estava em São Paulo. Mas o Sebastião veio, né, seu irmão, e nós gravamos lá na Rua do Horizonte, em janeiro, dia 1º do ano, se eu não me engano. Claro. Olha, aí veja só, como eu estava falando, a gente sempre gravava. E eu tenho uma fita cassete dos dois lados gravado. Você cantando. Eu tenho ela aí, eu não sei se eu já mostrei para você. Aí você canta, Sebastião com violão também. E eu também cantando, ó. Tem até uma música que eu lembro. Jorge Altinho, rapaz. Murmureja água na fonte. Essa é uma das Vai preferidas minhas, né? subindo o vento no ar. Quem não tem de quem se lembrar. Como um balanço do mar. Deixei, deu aí, ó. Eu vou no passo do compasso dessa vida. A hora que se passa nunca mais é revivida. O passo verdadeiro que se pode dar na vida é criar no coração amor que dure toda a vida. É uma música bonita. Inclusive, essa música eu já tentei regravar várias vezes. Uma vez eu vim aqui em Caruaru, fui na clínica do doutor Janduí, né? E aliás era o médico da minha mãe. Doutor Janduí Finizola. Compositor. Eu não sei, rapaz. Eu não soube mais do doutor Janduí. Mas aí eu cheguei lá. Ele gravou muitas músicas dos artistas. Não era essa que eu ia gravar, era. Tô na porteira do curral. A quantas léguas está o mar? Era essa. Aí eu fui na clínica dele. Jorge gravou. Jorge de alguém gravou. Aí a menina falou só, ele tá no hospital, não era nem o hospital São Sebastião mais, né? Já era um outro hospital que ele estava fazendo Eu não lembro. Estava de plantão. Aí como eu estava, já no outro dia eu ia partir para São Paulo, aí eu deixei meu telefone. Ele fala para ele me ligar que eu preciso conversar com ele. Moral da história. Aí eu cheguei em São Paulo, passou mais ou menos um mês. Aí quando foi no sábado, o doutor Janduí me ligou, né? Só que o preço que ele cobrou da música, eu falei para ele, não, doutor Janduí, eu não sou um artista de fama. E eu apenas, como eu gosto das músicas do Jorge Altinho, e eu sei que essa música é sua e foi gravada por Jorge de Altinho, eu queria que o senhor liberasse para eu divulgar o Jorge de Altinho para os amigos meus aqui e tal. E senhor, é que está na editora, mas eu posso já ajustar o preço com você. Não me lembro o valor, sabe o que ele falou para mim? A mesmo preço que eu cobro quando eles querem uma música minha, para a banda Mastruz com Leite, a banda, aquela Catuaba com Amendoim, já era um sucesso na época. É o mesmo preço que eu vou cobrar de você. Quando ele falou o preço... Você disse, não, todo esse livro de... Eu disse, não, doutor Jandir, Deus me livre, o senhor está louco? Não, mas tinha condições. Tu sempre gostou de cantar? Eu sempre gostei, só nunca fiz sucesso, né? Mas sempre gostei. Eu tenho 7 CDs gravados, né? 7 CDs gravados? 7 CDs gravados. Por que eu gravava ele? Muita gente não sabe disso, inclusive nunca te falei isso nas entrevistas que tivemos na Rádio Agreste. Mas eu gravava porque eu tinha o patrocínio de empresários, né? Então o que eles faziam naquela época? O primeiro foi gravado em 96. Aí eles me davam tipo R$1.000 naquela época, digamos assim. Dava para mim fazer a matriz. Aí eu arranjei um amigo que tinha uma prensadora de CD. Aí para mim ficava, porque a parte mais cara era dos músicos.
E eles faziam tudo no teclado, só um músico muito bom para fazer, você sabe como é que é, né? Faz toda a Faz tudo nas pistas e tal, eu levava, o menino prensava para mim. Normalmente 1.000, 2.000, porque eu nunca pedia muito, sabia que eu ia vender, entendeu? Mas nesse sétimo não foi para vender que eu fiz, foi só uma recordação minha que eu fiz de algumas músicas que eu gostava. Acredito que devo ter vendido na faixa de 6.000 cópias, né? E cada um, normalmente eu vendia 1.000 cópias, de cada um. Só que eu não precisava dar dinheiro para os empresários, aquele dinheiro era meu e eu tirava 3% da gravadora que prensava o CD. Aí quando entrou aquela crise e entrou a internet, que os caras tudo gravando e colocando nas plataformas, eu falei, ninguém quer. Aí os empresários, eu tô meio devagar, outro eu tô meio devagar. Aí eu parei, né? O último que eu gravei foi volume 7 em 2024, né? 2021, se não me engano. Aí foi o volume 7 eu parei. Você sempre gostou de cantar. O rádio também, né? Fazer rádio. Fazer rádio eu fiz durante um ano certinho em São Paulo, né? Fazendo rádio. Mas depois Vozeirão desse aí, ó. Eu deixei pelo seguinte, porque o diretor lá, naquela época, as rádios estavam... Não existia internet ainda, né? Em 96. Assim, de vídeos, essas coisas. Já existia o celular e tal. Mas para você falar assim, aqueles tijolão de meio quilo, né? Não tinha negócio de você postar vídeo na internet, não existia isso ainda. Mas o cara tinha uma existia, mas a gente não estava tão acessível aqui na internet, então... Não, acho que nem em São Paulo estava ainda. Foi no comecinho, né? Aí depois começou a ver INSS, fala e tal, e depois foi que veio os vídeos, né? Mas a rádio lá naquela época, ela tinha um faturamento de 10 mil reais. E nós não éramos registrados. Nós pegávamos aquele... Deixa esse copo aí, não vai... Aquele 40%. É nossa assistente. Não, é nossa assistente hoje aqui. Nós pegávamos 40% daquela produção dos comerciais que a gente vendia, certo? E os 60% ficava para ele. A gente sabia que ele ficava com quase 60% de lucro. Mais da metade. O que acontece? Nessa época ele era amigo do Sérgio Boca, que é aquele que foi ministro de Fernando Henrique, trabalha junto na Ingesa, né? No São Paulo. Aí o rapaz chamou ele, esse ministro chamou ele e falou, não, por que você não vai lá e não pega já uma capacidade maior da rádio, por exemplo, 10 mil watts, você vai pagar a documentação, custa 30 mil. Teve quem oferecesse os 30 mil para ele pagar conforme o faturamento da rádio, e ele não quis. Porque de repente isso aqui veio para o comercial gira. Tinha vários caras da imprensa que tinham comprado horários, 2 horas, caras famosos da imprensa na época, imprensa FM. Aí a gente viu que ele tinha, o porquê que ele não queria, que ele tinha um rolo por trás disso aí, que ele era, sabe, aqueles caras que gostavam muito de farra. Aí virava noites e mais noites, e aquele dinheiro que ele faturava de nós, que saía para correr atrás dos comerciais, ele tomava tudo, então o medo dele era esse. Aí terminou 1 hora, eu me invoquei e saí. Aí os outros foram saindo, terminou em nada. Hoje ele o Sebastião, aí tu foi para São Paulo, chegou lá, começou a trabalhar, está aposentado já? Já, agora eu já estou aposentado, né? Inclusive trabalhei 8 anos, saí agora dia 3 de agosto, né? Julho, aliás. Agora é só sossego, está trabalhando ainda? Não, eu trabalhei 8 anos. Saí agora, vai fazer 2 meses, dia 3, então dia 3 de setembro, né, que eu saí. Está aproveitando. Família em Cupira. Ver algumas coisas, ver a minha mãe, porque eu vim em janeiro, mas vim com muita rapidez, né? Com o irmão, com a família mais ampliada, aí ficou aquela correria. Não deu, nem me lembro se eu vi, eu acho que eu vi você ainda. Não, a gente conversou ainda. Conversou ainda, né? Mas a maioria dos parentes começaram a falar, eu sei rico porque eu tenho a mania de chegar aqui na casa de todo mundo. Aí não deu tempo. Não deu tempo, porque meu irmão vem e passa 15 dias, né? E é muito rápido. Ô Sebastião, você nasceu no sítio Joá aqui de Cupira. Sítio Joá. Você sabia que eu sou filho natural de Lagoa dos Gatos, né? Pelo documento, né? Você é Lagoa Gatense. Sabe porque foi registrado em Lagoa dos Gatos, tá? Na época acho que não existia cartório de registro em Cupira. Cupira estava começando, tinha acabado de ser emancipada, né? Não, você tem 64. 66. 66. Cupira tem 70. 70, já. Uma cidade quando está começando, com 4 anos, não tem ainda todos os recursos, prédios públicos, fazer esse tipo de coisa. Meu tio, quem foi me registrar? Meu pai achou no Porto, que ele era professor, né? Ele dava 2 aulas, uma de manhã e outra à tarde. Aí escreveu para meu tio, Rafael, né? Você lembra? Aí ele surdo, né?
A menina fez uma pergunta para ele, se Tijuá era município de Lagoa dos Gatos. Aí ele disse, hã? Deus perdoe esse pecador, tem que era um tio muito legal, viu? Aí ele ficou assim, todo surdo, fala de boca assim, né? Assim, né? Aí o que não que entendeu acontece? direito. Não entendeu desse. Aham. Aí Não pronto. respondeu. Pronto. Agora vem a parte melhor. Como é que o cara é filho natural de uma cidade? Vem conhecer ela com 9 anos de idade. Foi quando eu conheci Lagoa dos Gatos. 9 anos. 9 anos já tinha. Tu tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade. Foi uma Quando foi? festa de... São Sebastião. Exatamente. Era Mas de tradicional, manhã, né? fomos pra missa, mas o meu pai, né? E eu gostava, porque lá tem uma pipoca que tem Gravataí. Criança sabe como é que é, né? Eu já ia fazer, eu não tinha 7 anos, mas já ia fazer. 8 anos, mais ou menos. Não tinha os 8 completos. Aí foi a primeira vez que eu conheci Lagoa dos Gatos. Teu Bom, pai o era documento não nega. Tem Teu que pai era deixar. agricultor, agora o que me chama a atenção assim, naquela época já, né, vocês despertaram para estudar, né? Vocês já eram monitor. A maioria, né? Eu não É, estudei muito não, né? Sim, mas você já era monitor, já era, né? Então estudou, já sabia mais do que eu. Então já Exatamente. começou, né? É, a gente... Mas não cheguei a estudar igual meu irmão, chegou a fazer faculdade, minha irmã chegou Sim, a fazer faculdade. mas para aquela época você já começou a ensinar o pessoal lá no sítio, né? Já. Então já era um destaque, já era uma Você pessoa. já ouviu falar um ditado? Na terra de cego quem tem um olho rei. A turma que eu ensinava era totalmente analfabeta, né? Totalmente. E eu já tinha o curso primário completo, né? Na época. Então né? já. Porque seu pai era um homem, seu Manuel Alexandre, ele era um homem que gostava de estudar, né? De ler. Até eu conhecendo ele já numa certa idade, ele com livro, né? Sim, ele gostava muito de ler e escrever. Ler e escrever, Ele né? escrevia cada pessoa, a data que nascia, a data que aquela pessoa morria. Ele anotava? Meu irmão levou o livro, então é interessante que ficou. Rapaz, Era um livro grampeado assim, que ele pegou uma apostilha bem grossa assim, Sei. aí ele escrevia aquela letra bonita que, modéstia à parte, né? Porque meu pai, ele sempre teve uma letra bonita. É porque tem umas pessoas que aprendiam mesmo a fazer a letra bem desenhada, né? A Naquele ortografia, né? tempo, meu Caligrafia. pai, já com 50 anos, ele foi para Recife ou foi Carol, eu sei que ele ficou uns 3 dias por lá. Ele concluiu um curso, eu esqueci o nome do curso, que só podia ser professor se tivesse aquele curso. Ele já tinha estudado, mas já depois... Era um magistério, uma espécie de magistério, né? Exatamente, ele ficou no Recife. Então ele foi professor Na época também. não era magistério, era do nome que se dava. Ele foi eu esqueci professor agora. também. Foi, professor durante a noite, durante o dia. O meu avô, José Alexandre, também. Sua família. Começou com José Alexandre, né? É, ele você era, também. Ele era professor. Aí depois foi meu tio, foi a minha tia, e agora em São Paulo eu tenho, parece, a mim, e 4 professores, já primos legítimos meus. Tem a minha sobrinha, tem o Jean, que é formado e doutorado, Também, né? é. Fez mestrado no Brasil, faz palestra no exterior, né? Jean? Jean. Jean. Jean é mestrado, ele é professor universitário que dá aula não para quem está se formando, deu para entender? Ele já dá aula de doutorado em Garanhuns, de mestrado, que doutorado não pode, acho que só fora do país ou em alguma capital, né? Ele dá aula de mestrado para universitários que já são formados. É uma Uma orgulho. família, né? É uma É filho família. da minha irmã aqui, olha, você que passou na frente. Neninha que passou aqui. É, Ela exatamente, apareceu. filho dela, é o segundo. Eu conheço, eu conheço. Você conhece o Jean também? Conheço. Resumindo, Sebastião, hoje você com 64, 66. 66. Você me deixa mais novo, né? Você está querendo me deixar mais novo. 66 anos, família tradicional em Cupira, todas pessoas da família, pessoas de bem, e Graças não a tem Deus. riqueza financeira, Não, mas não tem. deixa um legado para os demais, né, os futuros familiares, que até vão ver depois a gravação aqui, que é importante, fica para nós. Como meu pai também foi um homem simples, né, no dia a dia, mas deixou aí uma história, como seu pai deixou. Isso. E educação, ensinando as pessoas a ler, escrever, despertando os filhos, né? E além disso, meu pai tem mais um detalhe. Eu não sei se você sabe, eu já te contei, acho que eu já te contei isso lá na Grécia, né? Mas não resta nada a repetir. Ele fazia gingas, né? Ele escrevia letras assim com 8, 12 estrofes. Então está explicado de onde vem o lado da música de Entendeu? você. Quando Né? tinha campanha, na época, Deus o tenha, que foi um grande prefeito de Cupira, pelo meu ponto de vista, né? Não desmerecendo os demais. Mas Ezequiel, ele marcou história aqui. Ezequiel, história, né? Marcou Muitos história, marcaram, você sabe Ezequiel disso. marcou, exato. Então, na época da campanha dele com o Manuel Totô, ele escreveu 2, se chama... Estrofes.
Não, uma estrofe, inclusive eu gravei uma do Leandro Leonardo também aí. Meu Deus, eu esqueci a Paródiazinha? Paródia. Ele escreveu uma paródia em cima de uma música de Luiz Gonzaga, contando cada história do Ezequiel. Que eu Tu lembra alguma coisa? Lembro, se lembro. Lembra só um pouquinho aí alguma coisa. Ele escreveu a candidatura, na época ele estava se preparando, do Manuel Totó, e depois escreveu, acho que eu lembro mais, era 15 de novembro das eleições. Em 15 de novembro não teve engano que todos votou. No representante do vice-prefeito que já foi eleito, Manuel Totó. Aí na de Ezequiel... A melodia, bem pegou a melodia, né? E Luiz Gonzaga, e a outra ele escreveu também em cima da triste partida, né? Que ela depois fala, lutou e venceu a grande campanha, que foi uma luta mesmo, viu, para ganhar o seu décimo. Se não me engano, naquela tempo foi com 20 votos. Teu pai era muito inteligente também, né, rapaz? Aí ele fala na ponte da gruta, fala na ponte do sítio do meio. Nessa primeira, quando o Ezequiel foi candidato pela segunda vez. Você conhece mais Cupira do que eu. Eu tenho 43 anos morando aqui, 42, 43. Não, mas eu só fiquei aqui em Cupira. Sim, mais um para a base. Eu quando cheguei, mas antes disso eu já andava em Cupira, né? Claro. Então já tem mais de 50 anos que eu ando em Cupira. Né? Claro. Eu conheço Cupira, muitas ruas que eram mato, hoje são bairros, avenidas, né? Bairros. A gente só tinha aqui o bairro Boa Vista em Cupira. Quando eu vim pra aqui, Era isso mesmo. Quando eu comecei a andar em Cupira, só tinha o bairro Boa Vista. Quando eu vim morar, já tinha outros bairros, né? Tinha o Novo Horizonte. Exato. Mas, você lembra quando Cupira tem energia de motor? Não lembra? Não foi isso? Não é da minha época, né? Eu estou lhe perguntando, não se ofenda não. Não. Você deu uma entrevista aí, a pessoa disse, não, que é isso? Eu tenho 66, Cupira tem 70, né? Então, mas é porque... Mas o meu pai acompanhou. O motor. Eu lembro de lá de São José, a motor. Lá Isso eu lembro, A motor eu lembro de Biruçu ali também, a motor faz... Não, Biruçu eu vim conhecer Biruçu agora. Foi? Agora você falou em Cupira, tem um detalhe importante para te falar. Eu não estou dizendo que o Google mentiu, nem que os recenseamentos foram feitos durante todos esses anos. Sim. Mentira. Mas veja bem, eu estava conferindo isso com o professor Jean lá em Garanhuns. Esses dias que eu estive na casa dele, domingo passado. Desde 1986, que o censo aponta que Cupira tem 23 mil habitantes, certo? Sim. Eu conversei aqui com o filho da ex-prefeita, foi uma pessoa aí, acho que ele é vereador, né? Aquela que foi vice-prefeita de José Inácio. Fátima Alessa. Eu conversei com o filho de Fátima Alessa, até me perdoe que eu esqueci o nome. O Fábio ou Vinícius? Acho que foi o Vinícius. Aí ele falou, não, rapaz, é porque eles aqui, às vezes, não fazem o recenseamento com poucas pessoas, mas eles não conseguem fazer o apanhado todo, não sei porquê. Porque na cidade eles fazem baseado, você sabe como é a pesquisa dele? Entendeu? Na realidade, ele falou para mim, na realidade eu posso te garantir que tem documentos na prefeitura que comprovam que Cupira tem exatamente 34 mil habitantes. Um pouco mais. Eu nunca ouvi falar dessa. Agora que cresceu muito, né? Sim, aí eu admirava. Eu digo, como é que em 86, Cupira tinha 23 habitantes. Depois disso, entrou o bairro novo com 1.200 habitantes. Havia vários bairros aí, né? Não, eu só estou tirando só pelo mais 1.200 habitantes, fora as casas comerciais. Aí depois entrou o bairro do Mutirão, depois entrou o bairro da Coab, depois entrou o bairro Santo Antônio e foi vindo o bairro. Tem bairro aí que eu não sabia o nome. Muita gente veio de fora morar aqui. Não sabe você subindo aqui onde vai para a rádio, é só cidade. Aí eu ficava pensando, eu discuti com meu irmão isso aí. Como é que Cupira pode só ter 23 mil habitantes desde 86? Aí eu teria a realidade com o filho da Fátima Alessa, que é vice-prefeita, ex-vice-prefeita, né? Eu não tenho ideia. Ele está dentro da prefeitura, dentro da Câmara, então ele tem todos os dados que comprovam isso. Mas eu vi que o Google errou. Você pode entrar no Google agora, não vai dar mais do que 23.484 habitantes. Não tem lógica. Deve ter mais mesmo. Mas, Sebastião, aí você começou a dar em Cupira, ainda muito jovem, e depois foi para São Paulo mesmo. Conheci o primeiro prefeito daqui. Você conheceu? Não. José Francisco Amorim? Não. Eu conheci, ele não era mais prefeito. Era um velhinho da Então você lembra do motor? Você não quer dizer. Não. Você lembra do motor? Não lembro. Você era de cidade.
Você lembra do açude Pena da que Boa meu Vista? pai não está aqui para dizer. Lembra do açude da Boa Vista, né? Hã? O açude da Boa Vista? Lembra, né? Açude? O açude da Boa Vista ali, tinha o açude. Tinha um açude ali? É naquele lugar lá Gente, esquerdo? ele quer se fazer que 64 anos quer se fazer. 66, rapaz. 66. Não, a gente ia na feira, mas não ia para aqueles lados, porque não tinha o bairro novo, né? Mas o deve açude ter era da um- Boa Vista. É, né? Eu lembro do açude, né? Família. Então eu devo lembrar, mas agora passou pelo esquecimento. O que é mais que você quer que eu lembre de cupim? Você lembra quando... Você conhece mais cupim Não, do que eu eu. conheço, é porque você foi para São Paulo, É, mas você foi estou quantos há anos? 42 anos lá. Então você foi com 20 anos para São Paulo? Não, 20? Eu fico com 17, depois 17. voltei e fui novamente com 22 anos, fiquei até esse período lá, só vem a visita. Você lembra quando daqui de Cupira para Caruaru era estrada de terra ainda, né? De Cupira para Caruaru, isso eu lembro. Não é possível que você não lembrar. Com 16 anos eu fui para Caruaru, era estrada de terra. Estrada de terra. Inclusive nós fomos em cima, sabe de que carro? Sim. Da caminhoneta S10 de Zé Totô, irmão do Mané Totô, o ex-prefeito. S10 a gasolina. E eu e meu tio não tinha saído para lugar nenhum. Não era uma S10, era uma C10. C10. S10 Não tinha andado para cidade nenhuma, não sei. Eu só conhecia, a cidade maior que eu conhecia por aqui era Catende. Catende era maior naquela época. Belém de Maria, Lagoa dos Gatos, Panela. Nem a Agrestina eu conhecia. Só Aí essas quatro conheci cidades. esse cara lá. Aí com 16 anos, aí nós fomos fazer um passeio na casa de uma comadre que minha mãe tinha, Sei. que morava lá, esqueci até o nome do bairro, mas bem famoso Caruaru. Deve Aí ser meu tio foi salgado, também, né? tio Luiz, né, que infelizmente está com Deus. Aí nós fomos, não, nós vamos em cima. Vamos em É cima. para ver o movimento. Para ver o movimento e conhecer a paisagem daqui para Caruaru. Coisa de E tome poeira na cara. de gente. Tome Poeira o poeira. quê, rapaz? Não tinha poeira. É estrada de terra? Mas quando chega perto de Caruaru já tinha caçamento, essas coisas. Sei. Menino, mas nós pegamos uma ventania gelada. Nós chegamos em casa, era a mesma coisa que você tá lá na Geladeira. Não, a mesma coisa que você está tocando no congelador, quando abria. Eu falei, tio Luiz, nós se demos mal, viu? Podia ter. Ele disse, mas não tinha lugar para ir, minha mãe já ia na cabine, mas meu pai, foi eu e ele só em cima. Meu Deus do céu, mas moleque... Conheceu o Caruaru, né? Conheci Caruaru pela primeira vez. Chamou a atenção. Isso foi em que ano, meu Deus? Eu tenho mais ou menos 10 a 12 anos de idade. Faz anos, viu? Faz anos. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Mas é bom voltar à terrinha. Aí você chega aqui, rever a família, os amigos. Os amigos. Foi no Tem muitos amigos sítio? Já que foi lá vieram, no né? sítio ou não? Foi lá? Sítio não tem mal onde ir. Meu Só cunhado tá vendeu lá, o sítio todo. não tem mais. Só tem o sítio da minha comadre, né? Que é a sobrinha da minha mãe. Mas assim mesmo eu fui em janeiro, agora eu não vou. Ela tá para vir aqui fazer uma visita para mim. Tem Já vi vontade? ela na feira. Tu tem a casa aqui, você tem sua casinha aqui, você tem vontade de vir morar aqui? Vontade eu tenho, mas o problema é o seguinte, a minha mulher não é daqui, é do estado de Minas, né? Uma aí cidade fica- chamada Rio Vermelho. A Moral não da ser- história, ela já você- veio aqui várias vezes. Eu conheço ela, a não ser que você mora um ano lá e um ano aqui. Um ano Exato, lá e um você ano sabe aqui. quem é. Pra saber- É. A mulher, claro. E agora veio o neto. E esse neto, ela vai dizer, tu não viu ainda não, né? Eu te mostro depois. Acho que eu vi as fotos. Né? Ah, você já viu? Postasse no story lá. Acho que Ah, você- mostrei na história. É, E esse neto, olha, Não, uma e benção, 40 né? e tantos anos em São Paulo, aí já está habituado lá também, né? Habituado, mas não acostumado. São Paulo é muito barulhento. Em todos os locais possíveis e imagináveis que você for. Qualquer bairro. Esse sossego que está aqui, você... Ô menino, isso não É existe uma lá, poluição sonora, um ruído, né? sonora. Avião E aqui demais. lá tudo. funciona tudo funciona de noite. Indústria. Então, essa hora tá os caras chegando do emprego, outros estão entrando na padaria para tomar, outros vai no bar lá na frente da minha casa tomar uma cervejinha para poder dormir. Aí o cara se enrola e a mulher esperando com gesto. Normalmente quem tem costume viciado em bar é assim, né? Vai e aquilo dá 10 horas, dá 11 horas, aí 11 horas quando o cara vai fechar com os caras. Você mora no mesmo local desde que chegou em São Paulo? Não. Eu cheguei em São Paulo em 80 e fui morar na Zona Leste, né? Fui morar na casa do meu tio. Morei um tempo com o Jaime também, um dia, que era o primeiro, aquele do acidente, você lembra, né? Lembro. Entendeu? Aí você... Nós era parecendo alma gêmea, né? Que na época ele tinha a mesma idade minha, onde aquele cara aprontou demais. Deus o tenha mais. Pensa no cara que aprontou. Divertido demais. De ver. E outra, esse primo meu que eu estou te falando, ele era o tipo do cara. Eu já vi uma coisa, você gosta mais de falar dos outros que da sua vida. Eu estou puxando para falar da sua vida e Eu você tô falando da do minha primo. vida, cara.
Aí eu estou puxando pela vida dele, pessoal, aqui, para colher mais a vida dele, que eu já sei muita coisa, e ele só botando primo, amigo, quem ia no bar, não quero que você fale mais de você, mas essa aí cabia que eu estava juntando. Cabia também. Cabia nessa história. Pessoal, porque eu brinco muito com o Sebastião, e quando o irmão dele está aqui, lembra que você ia falar, quando José Alexandre está aqui, aí é que é uma novela, porque Zé diz, olha, vocês dois, e a gente é amigo mesmo, como fosse irmão, tem uma consideração de irmão. Mas de que fosse irmão mesmo. Só que acontece o seguinte, a gente sempre tem discórdia, né? Já observou isso? Tem o quê? Discórdia. Discórdia? Sempre tem agora mesmo que tá, eu discordei com ele. A gente sempre está discordando, eu acho e que ele mais também, ele tem eu não digo que crítico. Ele é um crítico construtivo. Porque ele grava, pessoal, ele grava, faz um vídeo, eu gravava a música, você me mandava para mim. Aí quando chega aqui, eu digo, rapaz, não tá bom não. Aí fica todo estimulado. Aí Zé Alexandre disse, muito bem, vê que você está dizendo a verdade para ele. Aí tem que gravar outro. Aí tem que gravar outro. Mas a gente tem a amizade, a gente tem isso, mas é interessante. E como agora eu não tenho mais patrocínio, aí eu estou regravando a música dos outros, gente, sabe o que acontece? Eu mando só, rapaz, com aquele jeito dele, né? Ficou bom. Mas só que eu tenho um detalhe comigo, eu não gosto de regravação, porque eu estou sempre imaginando na voz original. Na original, Mas lembra que tu estava falando ou não do Jaime? Hoje? Agora, lembra que tu estava falando? Eu estava falando do Jaime, né? Sim, foi. Você começou todo dentro da história. Ele tinha um sistema, brincalhão demais, aprontava demais, mas ninguém conseguia ficar com raiva dele. Olha o que ele aprontou uma vez, ele era solteiro, né? Então, no mês de outubro, nas férias das escolas de trabalho, a gente ia para cá, né? Já rapaz, com 20, 18 anos, eu largava o sítio, que eu fiquei sozinho tomando conta do sítio que meu pai tinha, e vinha para cá. Aí na noitada a gente ia para a noitada. Aí ele tinha uma mania ele sempre foi preguiçoso, não gostou de trabalhar, né? Aí às vezes ele estava sem grana, aí ele dizia, vamos para tal lugar? Ele disse, não, um carro vai em Lagoa dos Gatos. Ele ia, aí alugava um carro. Aí tinha os amigos, ele, Nininho falecido já, Nininho de Martim, um monte de amigo. Aí eu pagava, os outros pagavam, disse, rapaz, paga minha aí que eu estou sem dinheiro. E rapaz, mas tu não falou que estava sem dinheiro. Foi que organizou e depois... Foi que organizou, depois que eu disse, não, eu pago sim. Aí o menino ia pagar para ele, né? E outra vez eu me lembro no baile de deputado do Palhoção, que era ali onde sobe para a maternidade, né? A antiga maternidade, que é a Secretaria da Saúde. Hoje aqui em Cupira. Aqui. Não, era o 7 de setembro. Palhoção? O Palhoção não era aqui em Cupira? Era na subida da... Era o 7 de setembro. Então, que era tudo de palha, né? Existia os palhação de palha mesmo. Aí ele inventou ir nesse baile de fim de ano de deputado. Ele disse, rapaz, tá caro o ingresso, eu não tenho. Aí nós vamos receber que nós fazemos bico aqui em Cupira, né? Para farrar tem que fazer bico, porque não tinha vindo aí safra aí. E ele não trabalhava em lugar nenhum, né? Ele não trabalhava em lugar nenhum. Pegou uma empresa comigo uma vez lá naquela fazenda do Zé Inácio ali. Ave Maria, eu quase dei até raiva, eu quase acabava sozinho, porque eu já vinha na roça, né? Vamos, não vamos. Eu digo, não, pode deixar que eu arrumo dinheiro. Ele disse, vamos. Aí ele chegou, rapaz, ele disse, olha, já é meia-noite, eu vou passar por debaixo da lona. Cara jovem, e você sabe por isso que quando há uma coisa ruim que você está com um amigo, você paga como cúmplice, né? Tá junto, né? Não era uma coisa mal que ele fez. Passar por debaixo, e ele não passou por debaixo da lona. A maioria dos jovens daquela época passava para assistir, né? Ele só ia quando o baile já estava lá no meio, quase meia-noite, né? Aí ele falou assim, eu passei pela catraca que tu vai ver. Sabe o que ele fez? Ele chamou o rapaz, que estava de vigia na bilheteria da catraca. Ele falou assim, vem aqui, vem ver, os caras estão entrando por dentro, ó. Eu nem comprei meu bilhete ainda, porque eu vou passar por baixo. Quando o cara saiu de lá de dentro, da palhoção, rodou a catraca pro lado dele, né? Que ele saiu por uma portinha, né? A catraca estava lá só se pegasse o bilhete. Aí quando eu falei assim, cadê ele? Onde tá? Já passou por baixo da catraca dessa altura, né? Tapiou, cara. Aí eu passei também, para não deixar ele sozinho, ele vai apanhar sozinho agora. Aí quem disse. Você passou para ele não apanhar só. Para não apanhar só. Tá vendo? Você passou interessado também no pagar. Sabe, cara? Por incrível que pareça, eu tinha o quê? Eu tinha 21 anos. Por incrível que pareça, nesse dia foi até bom eu ter entrado. Arrumei a namorada. A primeira não? A primeira não, né? Eu já tinha 20 e poucos anos. Arrumei a namorada. Essa menina foi almoçar lá em casa, que mamãe morava na rua de Pissarro ali, né? Aí ficamos pra lá e pra cá. E depois fui embora pra São Paulo, eu vi que ela não estava afim.
Ô, Sebastião, tem um negócio assim, é bem interessante às vezes, eu fico observando as pessoas que eu converso. Você tem um sonho de ser profissional em alguma área? Eu sei que você gosta de cantar, mas quando você foi para São Paulo, quem sai daqui para São Paulo, principalmente naquela época, né, que era, as coisas aqui eram mais difíceis, quando você foi para São Paulo, você pensava o que iria ser em São Paulo? Era um mar de rosa, queria encontrar... Eu sabia que não era um mar de rosa, né? Mas você sonhava em ser o quê? Ou chegar lá e voltar como? Voltar. Ó, eu tive muitos sonhos frustrados, na realidade. Eu sonhava ser um cantor, reconhecido no Brasil inteiro, coisa que não aconteceu. Eu sonhava muitas coisas. Até uns 10 anos atrás, foi num papo que eu tive, eu e você e meu irmão aqui, você se esqueça disso, não dá certo. Eu pensava, a hora que eu aposentar, eu vou vir aqui e vou tentar a vaga de prefeito. De prefeito, você lembra que você falou isso? De prefeito. Tu é doido, rapaz. Exato. De vereador aí. Você se não invente isso, não. Você é doido, rapaz. Mas agora o jeito. Você lembra disso? Eu disse doido de vez, meu assim. Eu falei, não, mas se você for com um papo legal, eu tenho muito não, se eu tenho uma família grande, eu tenho uma história de meu amigo, esqueça isso, mas aí imagina eu conversando com ele, que eu sou bem direto assim. Direto. Acho que é por isso que somos amigos, porque eu sou do mesmo jeito. É verdade. Quando eu tenho que criticar ele, eu critico. Construtivamente, lógico, né? Aí você foi com sonho para São Paulo. Uma hora que tivesse assim bem estabilizado, voltar e tentar a vaga pelo menos de vereador. Mas lá você pensava em ser o quê quando chegar lá? Só pensava em trabalhar mesmo, arrumar o dinheiro ou se destacar? Eu vou ser um cantor. Não, queria porque queria ser um vereador de São Paulo, porque o meu sonho era mudar Cupira para aquele que eu sonhava. Não, você queria ser vereador em Cupira. Queria ser vereador aqui em Cupira, quando voltasse. Depois tentar a vaga para prefeito. Sim, mas esquecer o que queria ser em Cupira. Quando você foi para São Paulo, você queria ser o que lá quando chegou lá? Lá eu... Ou não tinha pensamento? Teve tempo que os meninos nasceram, aí já estava tudo ali. Meu intento ali era só trabalhar, arrumar o pão mesmo. Arrumar o pão e estabilizar a minha vida, né? Uma história bem interessante aí, que seu irmão, quando foi para São Paulo a primeira vez, você já estava lá, o Zé Alexandre, e a gente era muito amigo aqui, eu, o Zé Alexandre, o Cícero, que não está mais entre a gente. Exatamente. Mas aí foram os dois de uma vez só para São Paulo, e eram 3 amigos, a gente 3 aqui, eu senti, tinha mais outros, mas eu senti muito porque Cícero... Eu fui em 80, né? Eles já foram depois, eu não lembro o ano. E o resultado é o seguinte, o seu irmão também gostava de cantar. Gostava. Mas ele parou, mas ele bateu o violãozinho já. Mas vamos ser sinceros que ele vai ver esse vídeo e ele vai saber que eu estou falando a verdade. Ele disse, mano, dá tuas músicas para alguém famoso. Aí, só para você ter ideia, puxar o assunto. Eu fui na época que o Patativa era ainda o Asa Branca. Um dos salões da Zona Sul mais famoso. Lá em São Paulo. Aí eu vi lá nas placas, Amaro Batista se apresenta neste sábado no Asa Branca. Eu digo, puxa, eu vou. Eu tinha um parceiro chamado Zé Nunes, que é daqui de Tuparetama. Aliás, depois que desmanchamos a parceria, esse homem abriu o chão e fechou-se. Tinha uma pessoa que trabalhava lá onde eu trabalhava, que era de Tuparetama, veio de férias aqui, mandei procurar esse cara. Ela disse, eu encontrei uns parentes da família Nunes. Perguntei para o meu pai, e ele disse que não lembra desse Zé Nunes nem de Amaro Nunes. Ele, então esqueça. Mas rapaz, sabe quando o cara some assim? Aí eu compus umas 100 músicas, mais ele mais ou menos. Né? Aí eu falei, puxa, o Zé Nunes. E a minha interesse era ele gravar, porque ele era afinadíssimo. Tinha uma voz assim semelhante à do Amaro Batista. Sei. Mas aí o primeiro lance que teve da gravação, eu não te contei isso não, né? Não lembro. Mas veremos, não lembro, mas eu vou te contar. Deixando o Zé Nunes em pause. Você tá igual um amigo meu. Eu tinha um amigo que ele dizia que um amigo dele conversava igual um pé de árvore. Saía botando galho, folha. Aí dizia, cadê o tronco? Onde é que a gente estava? Aí depois não sabe onde estava. Não, mas eu sei, porque tem tudo a ver com o Zé Nunes. Que foi muito antes da gravação dele. Aí eu liguei para ele e falei, Zé Nunes, Amaro Batista vai estar no Asa Branca e eu vou lá entregar essa fita para ele. Aí ele foi lá em casa, nós gravamos, ele tocando violão, ele cantando também. Gravamos, eu fazia a base do violão, né? E ele fazia os arranjos. Com 18 músicas. Aí cheguei, tive a oportunidade de chegar pertinho assim do Amaro Batista. Era uma época de novembro, se não me engano, o calor em São Paulo estava de rachar.
O cara tava molhado, que tinha molhado a camisa, a calça e um puxa-saco lá só. Desculpa, não é puxa-saco. Um dos integrantes lá, né, que cuida da diretoria. Um assessor dele. Só com uma toalha branca, enxugando ele molhado. E se ele pegasse naquela fita, acho que ia até cair no chão e quebrar. De tão suave que estava as mãos dele. Aí eu falei, eu fiz assim para ele, né? Uma fita, cassete. Aí ele fez assim, né? Aí chamou um dos assessores, pega a fita do rapaz ali. Só falou no vídeo dele, que ele estava só na hora que passou para a base da música, não precisava ele cantar, que ele estava ao vivo, né? Aí esse cara cantou e eu fiquei naquela esperança, né? Aí chega um amigo meu que trabalhava lá, junto comigo, trabalhava próximo, né? Falou assim, rapaz, tem que ir no Largo 13 de Santa Mara agora. Sabia que a Amado Batista gravou tua música? A qual? Reclamando de sua ausência. Eu digo, reclamando de sua ausência? Eu tinha uma música com esse título. Aí fica assim. Mas por que ele pôs reclamando de sua ausência? A música é só sua ausência. Não! Eu digo, você olhou na capa do disco, que o Amado Batista, quando vai gravar a música de um, ele entra em contato. O cara tem que ir lá assinar. Exato, Assinar, porque ele não é besta, né? Assinar, naquela época que não existia. Hoje no YouTube já tem a tua assinatura lá. Se o cara gravar, se ferra, o cara entra com processo. As minhas, tudo tá no YouTube. Ninguém nunca gravou. Já passou para outro galho, viu? Já Não, tá no YouTube dele, viu? YouTube. Mas deixa eu É explicar. só que é um pé de árvore. Aí eu fiquei, de galho, sim. quando eu fui conferir o LP, que era em LP na época ainda, em Santa Mara, não era a minha música. Sim. E foi a música que destacou no CD de Amado Batista. Que é Eu Sei. Você lembra disso, né? Agora reclamando da sua ausência. E a minha não era assim, ela nunca cheguei a gravar essa música. Que inclusive fiz para minha esposa, quando eu era noivo dela, que ela tinha viajado, e eu fiquei nessa dor de cotovelo até ela chegar, né? A música era para ela. Mas não tinha nada a ver com todo o Sua Amado esposa Batista. viajar hoje de novo, dá para fazer outra música da ausência? Agora é que dá, né? Com certeza. Dá, com certeza. Vai dizer que dá, viu? Como é o nome dela? Elza. Ô Elza, agora é que ele faz uma música bem feita. Agora é que sai bonito. Agora é que a música sai São boa. 42 anos de casado. Claro. É. Tem que deixar a ficha limpa. E agora com o neto e... Deixar a ficha limpa, não brinca não. Mas o que eu queria dizer, esse pé de árvore que teve muito galho, como o amigo meu falava, é o seguinte. Que, Não, voltar para o Zé Nunes, você quer dizer? Não, voltar para o José Alexandre, quando foi para São Paulo, com o Cícero, que não está mais entre nós, e Zé cantava. Eles viajaram juntos, foram de ônibus, na Itapemirim, na época, né? Eu também. Então você já estava lá, você foi mas foi de Itapemirim também. Aí estava em São Paulo. E o que acontece? Lá, Cícero foi morar no local e Zé Alexandre em outro. Se separaram quando chega lá. Tinha endereço, né? Cada um seguia. Aí Cícero estava com 30 dias, repara só que cena, com 30 dias aproximadamente, eu acho que 30 e poucos dias, um mês ou dois, sei lá, por aí, perde pouco tempo. Sem comunicação, porque não tinha o telefone na época, não tinha convencional, não tinha condições também. Aí Cícero, que a gente chamava com ele Cícero Baixinho. Aí Cícero Baixinho está em casa assistindo, sabe quem? Barros de Alencar na TV, programa Barros de Alencar. É isso mesmo. Aí Cícero me contou isso, né? Aí ele disse que quando está assistindo a TV, e aquele show de carro, daqui a pouquinho o Câmara Barros de Alencar disse, e agora, direto de Pernambuco, José Alexandre. Isso, ele falava mesmo Aí assim. quando... Ele entrou cantando o Calhambeque. Foi o Calhambeque. E aqui eu quero defender meu irmão, tomando um espaço seu aqui, desculpa. Mano, com certeza. Foi uma das músicas que você cantou melhor. E mesmo assim não passou. Passou! Agora que eu lembro, não. Passou ou não passou? Eu não lembro. Mas eu tinha essa ele ganhou os negócios lá, uns trem de consolação. Eu tenho ele cantando Calhambeque lá em casa. Eu tenho. Ele cantando o original, no caso. Mas não gravado na TV. Não, ele cantando a gente, cantando. Eu já procurei programa de Barros de Alencar, ele já procurou para ver. Não tem. Se tem esse programa gravado aí nos arquivos, não tem. Aí o que eu queria dizer é o seguinte, na hora que Cícero está sozinho em casa, assistindo televisão e aparece o cara que ele saiu daqui junto com ele. Olha que coincidência, né? Cícero disse, ficou assim, deu um negócio nele, ficou um negócio no juiz. Ele disse, Zé Alexandre, ele olhava para a TV assim, Zé, vou cantar o Calhambeque, sei o quê. Ele ficou assim, quase com o coração dele para. Que é um impacto grande. O cara sai daqui, não sabia. 3 meses depois. Eu acho que tinha uns 2 meses, sei lá. 1 mês e pouco, 2 meses. Aí de repente o cara aparece na televisão do programa famoso.
Aí você disse, será que eu tô... Famoso mesmo naquela época, Mariano. E Aí- eu depois disso. Aí você espetou a mão na cabeça e disse, será que eu tô com o juízo bom? Eu tô vendo coisas, Eu assim. tô vendo coisa. Se for sério, eu ri muito ele contando. E Zé também mandou a gravação depois pra quê? Mandou em fita cassete, não era em vídeo, não, fita cassete. Eu cheguei a ver em fita cassete. Mas são histórias interessantes, né? Mas vocês, uma família que batalhou muito. Zé está muito bem, Tá graças a batalhando Deus. até hoje, né? Tá batalhando Eu também. parei de batalhar, mas tô sempre. Mas tem sua morada lá em São Paulo, tem sua residência aqui também, Exato. sua morada aqui de apoio. Né? A família toda bem, graças a Deus. A maioria. Família formada e anda tranquilo, né? Vivendo bem, graças a Deus. Isso é muito bom, né? Então, E, realizado na vida. Né? em certas partes sim, né? Só não ganhei na loteria ainda, gente, pelo amor de Deus. A lote tá difícil, viu? E se você Mega me Sena. disse que ia para São Paulo pensando em ganhar na loteria, né? Sempre joguei, mas depois eu dei uma parada agora, tem um monte de tempo. Mas hoje está realizado. Então, voltando àquele assunto do meu irmão, que diga-se de passagem, cantou muito bem dessa música lá. Eu acho que foi aprovado, eu não me lembro mais, mas foi aprovado. Ele chegou lá, ele estava junto comigo lá em casa, morando uns dias. Ele chegou com um monte de presente lá, Que ele ganhou. que ele ganhou lá na Record. Tá vendo? Entendeu? Aí depois desistiu da carreira, né? Aí, anos depois disso, eu entrevistei o próprio Barros de Alencar. Você? Sim, Você entrevistou eu não mandei não o CD para Eu você. não estou não. lembrado, eu não estou lembrado. Ah, mas eu acho que foi isso mesmo. Foi, anos depois eu trabalhei numa rádio, convidei o Barros de Alencar, e ele veio e me deu entrevista. É isso mesmo, É. Barros de Alencar. Barros de Alencar. E ele brincou bastante, contou a vida dele toda. Barros de Eu Alencar. achei graça quando ele falou assim, ele recebia o um prêmio que ele recebe naquele, que hoje não é mais esse nome, é do Disc Jockey, é um prêmio de Disc Jockey que é o mais conhecido. Sei. Eu não sei se você sabe o nome desse Não, prêmio. não. Aí ele disse, eu fui um dos em tal ano que eu recebi esse prêmio. Eu disse, parabéns. Não, mas isso já faz muito tempo. Eu esqueci até que ele, da época do rádio, que eu trabalhei desde os 18 anos no rádio, né? Barros de Alencar. Infelizmente não está mais entre nós. Aí, Sebastião, veja só, uma emoção é boa quando você encontra pessoas que a gente admira, né? E quando você encontra assim. Eu tive várias experiências com vários artistas que eu tive o prazer de conversar, mas de conversar muito. É porque a temperatura caiu agora também. Quando a temperatura oscila, né? Na esquentada cai. Hoje de madrugada estava 17 graus aqui em Cupira, minha gente. Para nós aqui, né? 17 graus. Não, tem Já água. está acostumado, né? Tem Abriu o gogó 4 horas da manhã, né? Chega um rádio cedinho, abre a boca. Olha, mas veja só. Eu tive a oportunidade de conversar muito, que eu era fã também, né? Admirava muito o trabalho de Maurício Reis, né? Maurício Reis, eu sou fã também de Maurício Eu Reis. lembro a primeira vez que eu encontrei Maurício Reis, eu trabalhava de frentista aqui em Cupira, em 83, por aí nessa época. Ele parou o Maverick, aí o Maverick branco, e quando eu vou pegar a chave para abastecer, Era ele. quando eu olhei, o cravo no peito. Eu só dava aquele cravo. Aí ele eu assisti o fazia show um dele show. aqui no circo. Aí eu olhei assim, eu disse, Maurício Reis. Ele disse, abasteça aí, mano. Certo, aí eu fui abastecer. Se eu não acredito que eu estou abastecendo o carro do Maurício Reis. Era um fenômeno. Foi naquele posto ali perto, próximo Era um à prefeitura. fenômeno. Aquela música, dançarina, E falar em daí o dançarina, prazer. eu tentei regravar no tom dele. O cara cantava demais. Várias vezes. Gravar sempre, não tá bom. Aí eu desistia. Eu não ouvi da Paraíba disso um dia, conversando. Porque sempre como eu não pensei quero que pagar eu um ouvi. arranjo, fica caro um arranjo agora, eu prefiro não gravar. Eu ouvi da Paraíba me convidou uma vez para gravar uma música com ele, porque ele disse que eu tenho agudo, né? Mas gravar o quê? Solidão tá no meu peito, quero Eu alguém lembro pra dessa me música. amar. Pronto, ele só faz estudar agudo na voz. Vamos gravar uma música. Pelejou, eu sempre pensava. Eu lembro disso aí. Mas voltando a Maurício Reis, né? A Maurício Reis, quando foi um dia eu já estava trabalhando na Rádio Agreste, já tocava ele, eu trabalhava à noite na época, isso há 35 anos, 34 anos por aí que eu fiz um ano, eu acho que eu fiz um ano de programa à noite ou mais. E um dia ele chegou na rádio cedo. E ele chegou cedo na rádio e o filho dele foi buscar Cecel em Lagoas Gatos para fazer um show. Cecel, tecladista, sanfoneiro. Não é o Cecel o cantor? Não, Cecel em Lagoas Gatos, que é sanfoneiro, né? Aí foi buscar em Lagoas Gatos com teclado para acompanhar ele num show em determinado local aí. Ele chegou na rádio às 6 e pouco da noite, eu já estava lá. E tinha um intervalo da Voz do Brasil. Então nós ficamos ali conversando, enquanto a Voz do Brasil entrava no ar depois da Voz do Brasil. E eu fiquei conversando com ele na recepção, só eu e Maurício Reis. Aí a gente conversou. Foi uma hora de conversa, meu amigo. Mas a gente conversou.
Eu perguntei tanta coisa a Maurício. Imagina. Aí ele falou de Serra Pelada, do garimpo, e esteve lá, e a vida dele, por onde começou. Aí eu falei que tinha os compactos dele. Rapaz, a gente conversou, não tiramos foto na época, ele fez um vídeo, porque não tinha essa disponibilidade que nós temos hoje, né? Tem uma câmera fotográfica na hora, mas não tinha celular como tem hoje essa facilidade. Mas eu conversei muito com o Maurício e eu me senti muito realizado, porque eu fã do cara. Né? Aí você bate um papo, a gente está conversando aqui. Mas se a gente for falar, minha gente, a gente vai ser 2 horas de vídeo aqui. Eu encontro o Sebastião e a gente sempre gravou, viu? Sempre gravamos. Mas dessa vez a gente resolveu gravar aqui para o nosso canal no YouTube da Rádio Viva. Porque eu disse a Sebastião, quando você vir Cupira, você vai nos estúdios da Rádio Viva. Na nossa correria, o horário que não bateu, aí eu disse, então a Rádio Viva vai procurar você agora. Aí a gente está disponibilizando para vocês através do Facebook e o nosso canal no YouTube também. Então, é muito E a Viva é sucesso. Aliás, não é puxando o saco mesmo, porque ele sabe muito bem que eu não puxo o saco dele. E nem fico elogiando. Quando precisa elogiar, a gente elogia, né? Quando é para criticar, construtivamente tem que criticar. Mas, pelo que eu percebo aqui na região do Nordeste, a área aqui entre os quem mais ganha dinheiro na comunicação sou eu, isso que você vai dizer. Quem mais o quê? Ganha dinheiro na comunicação sou eu. Não é isso que eu vou falar, que eu não sei como você ganha. Eu vou falar o seguinte, é uma das rádios que eu sempre vejo os caras comentando em São Paulo, ou seja, o cara vai longe. E não é 2, 3, 4, 5 pessoas, não. A gente vê outras vezes, agora não, quando estou trabalhando, quando saia 6 horas, que entra de 7, né, na Viva, né? Na Viva, 7 da noite, 6 da noite, já não está oscilando de horário aqui. De manhã não está fazendo mais. De manhã não estou mais, estou só... Pois é, quando ele fazia de manhã. Eu via que ligava gente de Lençóis Paulista, ligava gente de Ribeirão Preto, vários estados, várias cidades de São Paulo. São Paulo, a grande São Paulo. A grande São Paulo inteirinha quase, ligava para ele, aquela turma que é daqui da região, Belém de Maria, Lagoa dos Gatos, Caruaru, Panelas, chão de Panelas. Então, muito obrigado a você pela atenção, receber a chamada da sua mamãe. Valeu. Obrigado mesmo por tudo. Um abraço. Pessoal, valeu aí, viu? Grande abraço. A gente bateu um papo de acordo com a nossa vida, a gente tem muita coisa para conversar ainda. Mas valeu mesmo. Grande abraço para todo mundo aí.